O curioso caso do seguidor que te ama, mas acaba sempre comprando do concorrente. Eu postei esse conteúdo. É muito melhor vender para gente que não te conhece do que para os seus seguidores. Eu recebi até alguns comentários de pessoas falando contra isso, que é: "Ah, não, mas o seguidor, ele tá te seguindo, tá te acompanhando e tudo mais". Mas eu vou abordar esse ponto bem interessante, mas antes disso, eu vou te mostrar um feedback, uma mensagem que o meu amigo Bruno Tastani me mandou no WhatsApp. Eu vou colocar aqui na tela e você vai entender um pouco mais. Vi aquele conteúdo que você postou lá, sobre o curioso caso do seguidor que te segue e compra do concorrente. E olha que doideira, eu nunca tinha parado pra pensar assim, de uma maneira tão densa, até ver seu conteúdo. Cara, eu basicamente vendo, nesse momento atual, quase que 70% para público completamente frio e 30% na base de seguidor. Em algumas estruturas, quase que 100% só público frio. E de fato, é muito mais fácil vender para quem não te conhece. Repara bem no que ele falou. Ele falou: "Eu vendo mais para público frio do que para público quente". É muito importante a gente entender que quando a gente ganha seguidor, o seguidor que não virou cliente, ele tá ali procrastinando, punhetando a ideia de virar teu cliente. Ele já escolheu virar cliente depois. Ele já colocou isso como não sendo uma grande prioridade. Eu falo isso porque muita gente busca ganhar seguidor, que, eu quero ganhar seguidor. Claro que existe a métrica de ego e tudo mais, existe a métrica de entender que, ok, pessoas realmente olham isso, mas nós temos que começar a olhar o Instagram de uma forma muito mais objetiva. É por isso que eu falo que é tão importante trabalhar no Instagram de uma forma focando, na verdade, em conversão imediata. É tirar o seu Instagram do modo blogueirinho e colocar ele no modo empresário. E tá cada vez mais esse movimento, a galera tá acordando para isso. Eu faço isso desde 2018, mas só agora a galera tá começando a entender que acabou a brincadeira, né? Chega, todo mundo cansou. No começo era legalzinho, vamos fazer isso e tal, mas agora cansou por quê? Porque a gente tem uma vida toda, a gente tem um negócio para cuidar. Então, eu vou mostrar para você aqui a minha ideia de como que você vai, converter mais fácil um desconhecido do que um seguidor, que é a minha tese principal, que eu sou especialista em transformar curiosos em interessados. Então vamos lá, quando a pessoa chega aqui no meu Instagram, se ela chegar, eu preciso que ela tenha vários, anzóis. Nossa, acho que eu nunca falei essa palavra na minha vida. Mas ela tenha vários gatilhos, alguns caminhos para que eu puxe essa pessoa para dentro, tá? Fala-se muito sobre retenção, mas eu quero que você entenda o seguinte: eu foco muito mais em ter um feed não organizado, harmônico, sem essa viadagem. Eu foco muito mais em ter um feed que alguma coisa pode puxar essa pessoa para dentro para ter atenção e ela entrar na minha loja, vamos dizer assim. Sabe quando a gente tem uma loja, né, que a gente chega na loja, tem a vitrine e depois a gente vai acabar entrando dentro daquela loja, mas a vitrine tem que ser interessante, não para vender necessariamente só a aparência, isso também, mas tem que ser convidativa para entrar dentro da loja também, porque é dentro da loja que gera conversão, não na vitrine, certo? Então, a vitrine tem que ter impacto. Então, eu crio jornadas, que são os meus funis de conteúdo iceberg, que são conteúdos persuasivos. Eu crio jornadas. Isso aqui vai parecer meio complexo, mas eu vou explicar de uma forma mais simples, tá? Isso aqui são materiais que eu uso para dar aula aqui dentro dos meus cursos. Mas entenda o seguinte, lá no meu Instagram é a ponta do iceberg que a pessoa tá vendo, só o topo lá, certo? E eu vou puxando ela para dentro, que é a parte das profundezas, para ela ir se envolvendo mais. Então, se você olhar um post meu aqui, você vai ver que ele tem uma senha aqui, digite a senha, que eu criei esses gatilhos de senha no mercado. Eu sou o número 1 em ManyChat, então eu criei esse daqui lá em 2021. Então a pessoa digita uma senha e ela começa a receber várias outras informações e ela vai se envolvendo. A lógica toda disso daqui, deixa eu até pegar um- uma jornada aqui que acho que é interessante mostrar. Se você reparar, a lógica toda é que a pessoa veja um anúncio, um post, é a mesma coisa, interaja lá no direct, ou seja, lá onde eu tenho uma profundidade de comunicação, depois eu posso levá-la para o WhatsApp, para uma página de vendas, e aí depois eu posso continuar esse processo de vendas, inclusive para atingir essa pessoa de novo, certo? Então, se eu tenho um perfil que consegue transformar um curioso interessado, pegar um desconhecido e criar uma linha reta, um corredor para ele passar, é muito mais fácil eu conseguir essa conversão imediata, entende? Eu não preciso esperar que essa pessoa me siga e vai conhecendo, porque pensa o seguinte, pensa você,
Quantas vezes você já não precisou resolver algum problema e você precisava naquela hora, entendeu? Quando você foi contratar um marceneiro, você não ficou seguindo ele no Instagram, vendo quantos filhos ele tem, ou o que que ele tomou no café da manhã, ou se ele postou café com Deus Pai, entendeu? Você só quer saber se ele é bom naquela parada. E é esse o grande ponto, falta muito isso. Falta gerar esse momentum, gerar esse impacto, essa oportunidade, porque é o que falta na rede social, porque nós temos muita inércia. Então, se você tem uma jornada que puxa essa pessoa para dentro, envolve ela naquele momento, você pegou e gerou uma compra de impacto. Que é o que acontece com a gente quando a gente vai no shopping, a gente não tá pensando em gastar nada. Aí, de repente, entra numa loja despretensiosamente, puf, sai com um celular novo, sai com uma roupa nova, sai com um carro novo, compra um título de um clube, nem sei se hoje em dia vende título de clube, né? Mas acontece isso o tempo inteiro, então precisa criar mais oportunidades. Então, quando você tem um Instagram que tem essa jornada, você não precisa ficar colocando o seu seguidor numa friend zone, entendeu? Você pode ser muito mais objetivo. Olha, eu tô aqui para isso, eu sirvo para isso, eu faço muito bem, eu sou o melhor. Se você me contratar, você vai se dar bem. E aí você vai ver que esse é o caminho. Por último, eu quero mostrar rapidamente minha estrutura simplificada de copywriting para você usar, que é dentro do meu plano das narrativas de autoridade imediata. Esse aqui é o plano inteiro, mas eu quero que você foque em duas coisas. Principalmente isso daqui, ó. Armadilha e método disruptivo do especialista. Vamos deixar mais simples aqui, como se fosse armadilha e atalho. É como se você reclamasse aqui na armadilha, né? Você reclamasse de como as pessoas, os outros profissionais do mercado trabalham. E no método disruptivo seria o seu plano de solução. Como que é a sua visão de que aquilo tem que ser resolvido, certo? Se eu pegasse um dentista, por exemplo. Infelizmente, hoje em dia, tem muitos profissionais do mercado que fazem tratamento de canal sem anestesia, né? Já pensou que maluco? Fazem tratamento sem anestesia. É por isso que os meus pacientes, sempre quando vêm aqui, eles adoram o meu tratamento, porque a gente faz uma anestesia de 3 camadas, onde o paciente não sente nada, e ele consegue tratar um canal inteiro e não sentir nenhuma dor. Entendeu a comparação que eu fiz? Então, se você tivesse na sua comunicação aqui, claro que você pode ter, né? Interessante que você tenha funis de ManyChat ou algum tipo de forma de você criar essa jornada. Funil de ManyChat é o melhor, né? As automações persuasivas. Mas é muito interessante que você tenha essa jornada para converter, mas mesmo que você não tenha, se você só tiver comunicações boas, impactantes, que gerem minimamente essa autoridade imediata, você já vai conseguir ter esse efeito de destrave. Eu brinco que é uma quiropraxia do lead, do seguidor. Ele olha e fala: eita porra. Aconteceu recentemente, num caso de um cliente que veio, falou com um comercial, eu já tinha fechado as vagas de todas as minhas mentorias, ele não conseguiu falar, ele ficou 2 dias tentando me achar ali, me mandando direct, que às vezes é difícil eu ver o direct, mandou um comentário, porque ele falou: cara, isso aqui é muito novo, isso aqui eu preciso disso. Quando você gera essa autoridade imediata, você gera esse impacto, é agora, entendeu? Então, é muito base na sua comunicação, muito base, né? Muito baseado na sua comunicação e você precisa ter uma jornada que facilite, ofereça menos resistência para que a pessoa chegue até você, converse com você ou com o seu atendente, o seu comercial, o que for, e aí naturalmente você vai ver que você vai ter muito mais oportunidades, beleza? Espero que isso aí tenha te ajudado. E por favor, para de focar em seguidor. Construa a sua base de leads, de contatos qualificados, uma base que você tenha controle, uma base que não tenha algoritmo, uma base que você converse diretamente com eles. Você vai ver que é muito mais dinheiro no seu bolso.